alimentação azeda! Uma das duas, alimentação azeda! Nós estamos reivindicando nossos direitos que constituem na lei de instituições legais. Entendeu? Nenhum preso aqui é burro. Entendeu? Era de manhã cedo, às 7 horas da manhã, perto das 7. Aí quando a gente viu, já tava abrindo as portiolas e os presos que estavam lá. Só vimos algum barulho, que tava quebrando algum telhado, alguma coisa. Depois eles pegaram a gente, levaram pra cima e... A gente chegou de manhã, já tinha um companheiro nosso rendido. Daí em diante foi só negociação, o preso quebrando a unidade e tal. Era bem tenso mesmo. Muito grito, muito... Vixe, era bem tenso. Na verdade, tocando terror na unidade, como a gente costuma dizer. Desde a década de 80 não se tem investimento condizente no sistema carcerário, que gera um colapso. Hoje vivemos num verdadeiro colapso no sistema carcerário. Os próprios agentes carcerários, de certa forma, passam a depender dos presos e da própria organização dos presos para manter algum tipo de equilíbrio dentro do sistema prisional. A gente tem que ressaltar, né, que não podemos ignorar que hoje nenhuma rebelião acontece sem o aval do PCC. Uns queriam rebelião, outros não queriam, mas aí acabaram, acho que chegando num consenso, porque, na verdade, quem for contra também corre o risco de morte lá dentro. Né? Eu fiquei 40 horas lá em cima, foi como refém. Vem tudo quanto é tipo de pensamento na cabeça, né? Vai morrer, vai saber se vai viver. É muita tortura psicológica, né? Física. No Estado se declara PCC dentro das penitenciárias abertamente, né? Bom, o PCC ele é monitorado pelo Estado através dos órgãos de inteligência. Entretanto, o Estado sempre está atrás, por óbvio, né? Até porque a organização criminosa é de fato organizada, diferente da organização do Estado. Muitas vezes os órgãos de segurança não se conversam, não há uma harmonia entre os agentes do Estado, as informações demoram a chegar, o investimento demora a chegar. Infelizmente o Estado não conseguiu coibir isso daí e eu acredito que não vai conseguir. Infelizmente. Eles são capazes de praticamente quase tudo. O PCC busca, às vezes, até mesmo legitimação social, né, para dizer que o seu limiar, na verdade, foi justamente a proteção do próprio preso contra o sistema desumano no qual ele vivia. E me parece, sem querer justificar a clara existência do PCC, mas sociologicamente falando, me parece que esta foi a origem do PCC. O PCC é o reverso, é o verso desta moeda podre, que é o sistema carcerário. E esse sujeito literalmente é posto de volta na sociedade sem a mínima condição, foi imposto a ele simplesmente um castigo físico. Hoje o sistema penal ele é insalubre, ele é perigoso, ele é corrupto, em suma, ele não apresenta absolutamente nada de positivo para a sociedade. É um sistema hoje que você poderia dizer totalmente falido. O quesito principal dessas questões de rebelião, tentativa de rebelião, alguns motins, isso, o quesito principal é a falta de assistência e, consequentemente, a superlotação carcerária. Toledo não é exceção. Esse que nós temos aqui em Toledo, por exemplo, e em muitas unidades do Brasil, onde há superlotação, onde a pessoa não é tratada como pessoa, violação descarada de direitos humanos. Nós temos superlotações bizarras, né, se comparadas àquilo que a lei prevê e se comparadas até a qualquer outro critério de humanidade possível. Já trabalhei em situações onde a própria alimentação fornecida para o preso estava estragada, a assistência médica muitas vezes prestada por médicos voluntários, não há assistência à família, um local onde se cabe 36 pessoas, se coloca 250, 260 pessoas para o cumprimento de pena, de forma totalmente desumana. Olha, primeiramente não deveria haver a cadeia pública para abrigar isso. A pessoa presa
após o cometimento de um crime, ela tem que ser encaminhada a um sistema prisional, a uma penitenciária, não uma cadeia. Isso é coisa de terceiro mundo. Não se vê esperança num prazo tão breve, tendo em conta que me parece que não é prioridade na execução de políticas públicas o investimento no sistema carcerário. Um cidadão que após o recebimento, após os 30 dias de trabalho, recebe o seu salário, passa num bar e acaba tomando algumas cervejas, ingerindo alguma bebida alcoólica, após uma discussão comete um crime. Ele vai para dentro da cadeia pública, junto com um condenado, traficante, assaltante, né, estuprador, enfim, não há uma separação efetiva. Não se tem dinheiro público investido na construção de unidades prisionais, quando ocorre de forma muito lenta, muito demorada e de forma insuficiente. É um prazo até que a Justiça tome as providências devidas no sentido de, primeiramente, analisar a situação flagrancial e, segundo, após havendo uma denúncia por parte do Ministério Público, a ação penal propriamente dita é o tempo decorrente da ação penal até que saia uma condenação ou uma absolvição. Nesse período, essas pessoas ficam aqui, com exceção, obviamente, de alguns casos de periculosidade que são removidas aí imediatamente para a Penitenciária Estadual de Cascavel e lá permanecem à disposição da Justiça. Viver lá na PEC é muito difícil. Eu fiquei na PEC 2 anos e 2 anos e 2 meses, 2 anos e 1 mês por aí. Era mais dificultoso, né? Porque muita gente, poucas condições de tratamento, assim, né? Bem difícil lá. Então você não consegue, de repente, dar um suporte para que, de repente, o preso ele tenha um atendimento adequado. Falta justamente a questão do material humano, que seria mais contratação do agente penitenciário, o próprio corpo técnico, né? O próprio corpo técnico seria psicóloga, assistente social, o psiquiatra, entendeu? Você está ali dentro, é um ambiente fechado, os presos não saem, não tem um tratamento penal que deveria ter, então só ficam encarcerados, só fechados, só saem para o pátio de sol, aí acaba criando um estresse. Né? É complicado ficar lá, viver lá, por estar preso lá. É muito ruim lá, só fica dentro do X, não tem trabalho, não tem estudo, né? Não tem, quando eu não estava lá não tinha nada, né? Então era complicado ficar lá. Tudo isso afeta o seu ambiente de trabalho. Nós somos um elo da segurança pública. A polícia fez o trabalho dela investigativo ou de repressão, no caso a polícia militar prendeu, entendeu? A polícia civil, o judiciário fez a parte dele, condenou o preso e o final de tudo isso é com quem? É com os agentes penitenciários, tá? Nós somos o final dessa cadeia. Talvez se o sujeito pensasse um pouquinho melhor, não iria querer fazer concurso para ser carcereiro. Por conta do poder nas unidades prisionais do PCC e outras organizações criminosas que mandam literalmente eliminar a gente carcerário sem motivo algum. Me ingressei no estado em 2008 na Penitenciária Estadual de Cascavel. Eu trabalhei no período de 2008 a 2013 lá. A situação lá é tensa devido à segurança que é muito pouca. Os presos lá hoje só tem, no meu período, né? Era só pátio, não tinha fábrica, o estudo era muito pouco, a gente não tinha muito a oferecer para o preso. Com isso, o preso, muito tempo fechado, só pensa besteira. Se realmente eles partirem para cometer um crime contra algum funcionário, com certeza eles farão. Um preso fingiu que estava passando mal, eu e mais 2 companheiros que a gente estava na movimentação, fomos retirar esse detento do cubículo. Ao retornar ele, foi mais um agente acompanhando nós, então a gente estava em 4 funcionários. Quando eu abri a porta, que eu fui fechar ele deitou na porta. Os outros 2 saíram querendo pegar a chave que está comigo. Se pega a chave, libera os outros presos para ter uma tentativa de fuga ou rebelião. Foi contido, tivemos lesões, a gente teve que segurar eles. É uma situação de poucos segundos que, para quem está nessa situação, passa um filme na sua cabeça. A primeira parte você vê a sua família passando. Aí você fala, e agora? Eu vou voltar para casa ou não?
O Estado do Paraná tem uma política de colocar gente de cadeia em cadeias públicas através de teste seletivo. Pessoas que passam no concurso através de teste seletivo e um mínimo de treinamento. O agente carcerário, hoje em dia, eu acho que é uma profissão bastante ingrata. Dormia, não dormia. O telefone na minha casa eu desliguei que não podia tocar. A porta não podia bater. Então me afetou bastante. É preocupante? É. Agora nós também não podemos ficar com paranoia em relação a isso. É óbvio, né? Se você me perguntar se a pessoa está qualificada para o exercício do cargo, é óbvio que não. E ainda que estivesse, não sei se poderia fazer muita coisa diante da estrutura onde trabalha, né? O trabalho do preso aqui por ser uma penitenciária industrial, seguindo um modelo industrial, como já disse, a função maior é a recuperação do preso, a ressocialização através do trabalho e o estudo. Aqui na PIC foi bem melhor para mim. Termo de visita, estudo, trabalho, fiz totalmente tratamento. Foi tudo de bom, apesar de ser uma cadeia, mas é bem melhor. Aqui tá bom, bicho. Que é outra vida, bem dizer, né? Serviço, estudo, trabalho, faço música, né? É a convivência da gente ali dentro, na PEC, que é totalmente diferente daqui, né? É os mesmos presos que às vezes passou por lá, mas se nota a diferença, é gritante. Eu consegui vir para essa unidade aqui. Essa unidade hoje, quando eu cheguei, eu estranhei, porque a gente sempre mexendo com preso fechado. Aqui a gente se depara com preso aberto. Aqui dentro eles desenvolvem desde os trabalhos rotineiros para manutenção da unidade, tanto em questão de limpeza, questão de distribuição de alimentação, a jardinagem, limpeza de veículo, toda a manutenção da unidade, inclusive a pintura. Mas dão bastante valor, né? Porque é difícil para as cadeias que estão aí, aqui ó, bem mais melhor, né? Comparando as cadeias aqui, é o céu, né? Primeiro eu fiz o curso, aí tive a oportunidade de estar até hoje. Faz um ano agora e um mês que eu já estou trabalhando aqui. O mais forte é o pão, né? Que nós fizemos diário, todos os dias, de segunda a sexta-feira. E sai salgado, umas cucas que a gente faz para direção. Faz salgado também, nós fizemos, que sai, tem campeonato de futebol que sai aqui também, né? Nós fizemos todos os salgados. Também temos uma fábrica, onde temos termo de cooperação, onde os presos produzem determinados objetos, a questão dos vasos, a questão das caixinhas que servem como porta-joia, porta-treco. Inclusive, esses materiais são exportados hoje para fora do país. E além disso aí, temos termos de cooperação com unidades também estaduais e federal, governamental, na rua, em prol da sociedade. O preso ele tem ocupação, isso ajuda muita gente, a mentalidade do preso é outra, o convívio que eles têm com nós é outro, o respeito, tanto por parte de funcionário para o preso, quanto do preso para o funcionário. Eu trato eles com educação, eles tratam com educação, tem um relacionamento bem bom, não maltrata a gente, a gente trabalha em cima do respeito, né? A gente respeita e respeita a gente também. A educação nossa, que hoje os nossos presos são atendidos 100% da população carcerária. Nós temos nossa própria unidade do CBEJA interna aqui dentro da unidade, que dá toda essa prestação de serviço para nós. Aqui nós cadastramos os livros que chegam, né? Cadastramos, colocamos no acervo. Aí no sábado a gente seleciona os livros, colocamos lá fora para o pessoal que sai no pátio levar para o X. E também auxiliamos os professores na sala de aula e na resenha pela leitura também. Olha, para quem quer realmente se ressocializar, aqui é o local ideal. E também para eles é importante a remissão, né? Que cada 3 dias estudado tem um dia menos da pena. Então eles gostam de sair do cubículo, estudar, trabalhar, né? Fazer atividade, e eles desenvolvem. Que o preso, quando ele vem para cá, ele vai ter a função em si, a função social dessa unidade, é a questão da ressocialização. A ressocialização passa por várias atividades, não só pela escola, né? O preso tendo alguma
vantagem, né, algum benefício, ele tem outro comportamento. Não temos problema de indisciplina. Antes de qualquer pensamento sobre o sistema prisional, a gente tem que tentar pensar na sociabilidade, né? Na socialização que existe anterior ao sistema prisional, né? E eles não tiveram oportunidade e idade correta, né, por vários motivos, social, familiar, distância, né? Nós temos uma primeira fase de nossa formação, né, que a gente chama de socialização, o momento ou o processo que nos formamos como seres sociais. Então, quando a gente chega e fala a pobreza tem vínculo com violência, tem, mas não é porque pobre é violento. No entanto, a pobreza ela constrói um espaço onde o conjunto de aspectos que permitem com que o sujeito haja, né, é limitado. É nessas situações onde essa população em estado de vulnerabilidade, o jovem que é pobre, né? Enfim, ele vai ter uma possibilidade de ação que vai ser muito menor do que um jovem de classe média. A gente tem bastante analfabeto aqui na PIC, tem 4 turmas. E acho que agora, na educação de jovens e adultos, é uma segunda oportunidade, né, deles estarem estudando, se formando, para seguir uma profissão. Não adianta nada você garantir para ele todo um processo de institucionalização para ressocializá-lo, porque a partir do momento em que ele é solto, ele vai retornar para onde? Ele retorna para aqueles velhos laços de sociabilidades anteriores. Isso não ressocializa. A gente tenta minimamente garantir com que essa pessoa passe por um processo de ressocialização dentro do sistema prisional, mas nós não nos preocupamos em pensar ou refletir ou agir de forma direta na sociedade que está lá fora que vai receber novamente esse sujeito. Nós não podemos desconsiderar que o mundo da criminalidade tem um círculo vicioso, muitas vezes determinado inclusive pela própria criminalização daquele que comete o crime. Essa criminalização, ou este etiquetamento, ele ocorre pelo tão só fato do cara ser condenado. Hoje é difícil você acessar um emprego na sociedade sem apresentar a sua ficha policial. E a tendência é que aquele que tem uma ficha positiva não obtenha emprego na sociedade. A apresentação do patronato foi a partir de quando eu estava na penitenciária que eu recebi a oportunidade de entrar para um programa de ressocialização já desde lá, com trabalho, com a comunidade, com o pessoal. Aí quando fez 3 anos de trabalho, o senhor Bergíssimo Juiz achou que eu deveria entrar num semiaberto provisório e ser apresentado ao programa patronato para vir para a minha casa, para trabalhar e conviver com a minha família, porque eu já estava praticamente já sempre ressocializado. Então, uma vez que o sujeito progride do fechado para o semiaberto, e sabendo que no Paraná não há locais destinados ao cumprimento de regime semiaberto, os juízes têm harmonizado essa situação do fechado para o semiaberto ao aberto, diretamente para o aberto. E no aberto, compete ao programa patronato executar as atividades de fiscalização. O sistema prisional como um todo, do começo ao fim, virou um grande mercado. Virou uma grande forma de se obter recursos públicos, né? O preço, de uma forma geral, quando se diz R$ 3.600, é um cálculo feito de todos os presos do Paraná, é um montante do que é gasto com esses presos e fazendo uma divisória praticamente generalizada. Será que a gente pegasse esse valor e destinasse para uma mãe e falasse, ó, coloca teu filho no colégio integral desde os 4 anos de idade, a gente não resolveria muita coisa? Entendeu? Tipo, existe um processo de inversão, né? E eu acho que é um processo de inversão que ele não é sem querer. Mas o diferencial vai ser, na minha opinião, como é aplicado esse curso, como é aplicada essa verba. O custo do preso vai ser em torno disso. Ele estando fechado ou sendo reeducado. Eu, particularmente, não acredito na prisão como instrumento de correção do que quer que seja. Evidentemente que muitos são os modelos que se discute, digamos assim, né? Você tem muitos meios de lidar com esta pessoa. Eu acho que precisa, na minha opinião, é necessário construir mais APACs. Caso da albergada, algo está previsto na lei de execução penal que não existe. A APAC vem numa proposta mais ou menos similar, sendo tratado como pessoa, né? Então precisa ter mais esse tipo de investimento. Chamastes para caminhar na vida contigo. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei. A
A PAC é uma metodologia voltada, sobretudo, à ressocialização de pessoas em cumprimento de penas privativas de liberdade. Então, de início, tem que ser provocado o pedido por um advogado, que vai, então, conversando com o seu cliente e analisando a situação processual em si, tem que estar definida. Não é admissível presos provisórios em APAC, não, apenas presos condenados. Nós decidimos fundar a PAC de Pato Branco. Foi fundada em 1998 enquanto instituição e depois nós fomos atrás de ganhar o terreno para, no futuro, construir a PAC e aí sim nós podermos administrar e aplicar toda a metodologia da PAC. Nós estamos com 36 no fechado e hoje 10 no semiaberto. A metodologia APAC ela é constituída basicamente de 12 elementos. Dentre esses 12 elementos, há toda a parte de assistência social, assistência jurídica, assistência médica, religiosa. Aqui dentro é proibido um dizer para o outro qual é o crime, não é crime, é o delito que ele cometeu. O sistema, quanto mais humanizado estiver, melhor vai ser para a recuperação daquele que está cumprindo pena. Dentro da metodologia APAC não há necessidade de polícia, não há necessidade de armas, que aos olhos às vezes da sociedade parece uma loucura. Sou recuperando o regime fechado, faço a função de galeria diurno, faço parte do setor de segurança da PAC. É um lugar onde que a gente pode parar e pensar onde foi construída essa PAC, aqui uma oportunidade de vida. Que cada preso, cada detento que vem para esse lugar é tratado dignamente. Apesar do delito que a gente fez lá na rua, os que estão na frente desta casa aqui, eles não vê como a gente ser um preso. Ou seja, eu acredito que para todos nós muda, sempre muda, né? Para a gente que está privado da liberdade aí, que infelizmente como ser humano cometemos algum tipo de erro na nossa vida, né? Eu acredito assim que outro lugar melhor do que a PAC para nós pagar a nossa pena, eu acredito que não tem. Que essas pessoas elas produzem dentro dos centros de reintegração social. Elas trabalham, são remuneradas, ajudam a família e pagam a sua própria estada no centro, como se fosse um aluguel. Então isso faz parte também do processo de ressocialização. Ela cria oportunidades. Eu acho que a PAC, como por exemplo a PIC, pode gerar instrumentos ou pode legar instrumentos aptos ou mais eficazes para a ressocialização do camarada, mas é só um instrumento. Se ele vai ser suficiente para romper as amarras da sociedade ou não, é uma dúvida e a tendência é que ela não surta esse efeito. Cada um aqui tem uma função, cada um faz um tipo de artesanato e nós vendemos artesanato e do artesanato nós tiramos 10% para a cooperativa. E o dinheiro que vem para a cooperativa nós repartimos entre nós mesmos aqui. É para comprar alguma coisa que falta, alguma passagem, algum remédio que a pessoa fica doente. Vejam, nós gastamos hoje aproximadamente de 3 a 4 salários mínimos por preso no sistema prisional. Na metodologia APAC, o custo é de 1 salário mínimo. O sistema convencional hoje ele não é tratado dignamente. Todo aquele que pratica seu crime, ele deve pagar, mas ele deve pagar com dignidade, que aqui é um lugar com dignidade. E lá no CDR, que é uma penitenciária, no grito, no empurrão. Há uma regra muito básica na qual se diz o criminoso fica lá fora, quem entra é o homem. A liberdade aqui a gente é preso pela consciência da gente, né? Porque a gente, apesar dos nossos erros, cada um cometeu um diferente do que seja, né? Então a gente tem que cumprir uma dívida com a sociedade, né? Entendeu? Cada um vai fazer artesanato, outros têm outras funções, cada um vai para o seu tipo de trabalho que faz durante o dia. No momento eu estou desenvolvendo o trabalho aqui que nós estamos construindo aqui, né? Mas eu faço um pouco de tudo, artesanato, o que tiver que fazer, que deu trabalho na manutenção aqui. Nós que põe a mão na massa. Porque se fosse eu sozinho eu não fazia, né? Independe dos companheiros sempre. Ele é que nem diz o ditado, né? Se temos junto, temos que se ajudar. E eu no começo eu fui trabalhar na manutenção, né, da casa, ao redor e por toda a parte. E
E após isso, há uns 2 meses, eu fui convidado a fazer parte da cozinha, né? A gente suja e tem 2 rapazes que vêm e lavam a louça, então... Eu cuido da cooperativa, do artesanato, sou presidente, né? Nós fazemos cesto, né, que é feito de revista, e fazemos carrinho, que é feito de palitinho também de sorvete, né? E feito também o crochê, que é de linha. Vários artesanatos, feito porta-cuia, que é para chimarrão. Qualquer coisa fora da disciplina é pontuado com a pontuação que nós temos avaliados todos os dias. E nós temos a disciplina que começa às 6 horas da manhã com o nosso levantar, e das 6 até as 7 horas é o horário que temos para nós fazer a nossa higiene pessoal, arrumar nossa cama. E acaso quem não arrumar a cama já é pontuado, porque é uma falta de disciplina, né? Não tem R$1 do governo do estado, foi construído com recurso próprio nosso, da comunidade, um pouco com recurso do Conselho da Comunidade e de outras entidades que acabaram contribuindo também. Eu fui convidada para fazer um trabalho com as pessoas aqui da PAC, ensinei a fazer flores e outras coisas, mas mais eu venho aqui para aprender alguma coisa na vida. O trabalho voluntariado em Pato Branco, felizmente, é um trabalho assim que a gente tem visto surtir um efeito muito importante, e ele só vai se fortalecer quando ele percebe que tem um voluntário e que esse voluntário ele diz, olha, opa, realmente é um trabalho importante. Todo dia nós temos essas visitas, né? Vários tipos de religiões, né? Tem os pastores, tem a católica, pessoas que vêm conhecer a PAC. O cuidado da sua espiritualidade, eu não diria religião, nós aqui cuidamos da espiritualidade do nosso recuperando. Eu penso assim, a Constituição Federal, ela prevê a liberdade de crença, né? De culto, crença. Então, esse é o direito garantido pela Constituição, direito fundamental. O sistema não pode violar esse direito e impor ao preso um culto, uma religião, um Deus. Se o sistema fizer isso, parece que o sistema age contra o texto da Constituição. Mas um sistema pautado na religiosidade, etc. 90% da população brasileira se declara católica, apostólica, romana, pentecostal, etc. E os índices de criminalidade estão aí. Então, também a religiosidade das pessoas por si só não afasta ninguém do crime. A PAC, ela não é um órgão do Estado. A natureza dela é natureza jurídica de direito privado, é uma associação. O Estado fomenta a PAC através de incentivo financeiro, mas ainda reafirmo, né? Mesmo na PAC não se pode impor a religião ao preso, né? Se pode no máximo oferecer a ele, se ele concordar, né? Eu não vejo problema, não há violação de direitos humanos, se eu ofereço a ele concorda. Eu acredito que o ser humano muda através da oração, e o único que pode mudar o ser humano é Deus. Eu quero sair daqui e mudar de vida, hoje eu penso assim, né? Porque aqui temos tudo para sair totalmente diferente, né? Mudar de vida, só com pensamento bom e só pensando no futuro mesmo, né? O que está feito não tem como a gente desmanchar, mas não errar mais, então isso é o que eu trago para a minha vida, né? Uma palavra, todo fala aqui mesmo, né? Que todo homem é maior que o seu erro, né? Então se preparem para sair daqui, porque vocês vão encontrar um mundo diferenciado daquilo que vocês deixaram lá fora. Meus pensamentos é só pensamento bom, né? A gente se arrepende muito, né? Fácil. É isso aí. Quero sair daqui de cabeça erguida.
estou aqui. Eu também. De verdade. Sim. Que legal, muito legal. Por vários motivos. Eu acredito. Assim, nossa. Eu imagino. Ai, enfim. Ai, que difícil. Eu imagino. Estamos no ar, Cris? Estamos transmitindo, minha gente. Transmitindo. Quero parabenizar aí vocês pelo documentário, ficou muito lindo. Vamos concentrar no trabalho, né? Certo. Primeiro eu... Estamos transmitindo, minha gente. Quero parabenizar aí vocês pelo documentário, ficou muito lindo. Vamos concentrar no trabalho, né? Certo. Primeiro eu... Cris, pessoal, vamos fazer assim, vamos ficar só com o microfone aberto, porque senão está dando eco, tá? Eu vou começar, então. Pessoal, vamos fazer assim, vamos ficar só com o microfone aberto, porque senão está dando eco, tá? Eu vou começar, então. Opa! Assim, primeiro eu queria agradecer, né, assim, a Amanda e o Daniel por terem aceitado o nosso convite da Secretaria da Cultura para estar participando da exibição do DOC na estreia do Cine na Web. E para nós, assim, é um orgulho, nos deixa extremamente felizes em ter um documentário com tanta qualidade, com tanta sensibilidade, com tanto compromisso social de debater um tema tão importante para a nossa sociedade. E, né, hoje nós estamos, né, 10 de abril de 2021, né, se passaram alguns anos desde a produção desse documentário, mas ele é extremamente atual, ele é pertinente e ele continua refletindo a nossa realidade. Ele continua colocando a sociedade para refletir sobre de que forma que a sociedade pode agir de uma forma humana, vamos dizer assim, no sentido da ressocialização dessas pessoas, né, que chegam ao sistema penitenciário. Então, primeiramente, né, o meu agradecimento, a minha emoção nesse primeiro momento, porque eu fico assim, sempre fico muito orgulhosa de vocês, sempre fico muito orgulhosa de vocês, assim, e para mim ter participado do processo, né, como orientadora do documentário, assim, foi um presente da vida, né, na minha carreira, né, como professora, de ter conseguido trabalhar junto com vocês, né, na produção desse documentário. Então, eu agradeço, minha gratidão, e eu acredito que a gente pode começar o nosso bate-papo, né, começando um pouquinho sobre como surgiu a ideia do documentário, como que nasceu o documentário, né, de que forma que ele foi gestado, né, por vocês, que vocês revelassem um pouquinho para a gente, né, como foram os bastidores dessa produção, né, e daí a gente vai conversando um pouquinho para a galera, né, entender um pouquinho como foi a produção, beleza? Vou passar a palavra para vocês, Dani, Amanda, sejam muito bem-vindos. Deixa eu ligar o mic aqui, então. Boa noite para quem está nos acompanhando aqui, eu já agradeço imensamente quem estava acompanhando ali no perfil da Cultura Toledo, né, interagindo também, mandando comentário. Muito feliz que as pessoas se interessaram por esse tema, porque eu acho que o objetivo era realmente esse, trazer um tema que pudesse despertar essa curiosidade por parte das pessoas. A princípio, né, quando a gente fala do trabalho de conclusão de curso, para quem está nos acompanhando, então Dani e eu éramos acadêmicos de jornalismo, a Rô, nossa orientadora, e no momento que você fala do TCC, né, você fala, meu Deus, que tema que eu vou escolher. É um momento, assim, que você fica inseguro. E eu me recordo que eu tinha muito isso, né, eu falei, eu quero algo que possa mexer mesmo com a ideia das pessoas, que a gente possa trazer questionamentos.
O Dani, salvo engano, tinha outro tema, né, Dani? E aí a gente foi discutir para ver se a gente conseguia formar uma dupla ali, e foi tudo casando muito bem. Às vezes, né, um era melhor em alguma parte da teoria, outro melhor na parte da produção, e assim a gente foi encaixando, né, Dani? Isso. Boa noite, todo mundo. Obrigado, Rô, pelo prazer, né, de estrear aqui com o nosso documentário, essa exibição, que ainda é tão atual. E o documentário, eu lembro que a ideia da Amanda, no início, era falar sobre as mulheres, né, sobre o presídio feminino. E eu já tinha outra ideia de documentário, que envolvia mais também questões sociais, né, que a gente sempre tem isso em comum, em querer abordar isso. E daí foi surgindo, como, tipo, claro, achando os caminhos mais fáceis também, né, para poder fazer uma produção e ter um assunto pertinente, porque 2014 foi o motim mais violento de toda a história do Paraná, de penitenciários. E até quando a gente apresentou, depois em 2017, o documentário, foi bem na época que estava tendo outra rebelião. Então, tipo, é atual e é fantástico trabalhar isso, porque a gente conheceu outra realidade. Foi tão pouco tempo de aprendizado, aquela correria de desespero e de coisas que falavam para a gente quando a gente ia para entrevista. Então, era incrível, foi incrível. Eu acho que a gente tinha essa insegurança por a gente ainda ser acadêmico, né? Então, quando a gente ia conversar com as pessoas e a gente falava sobre o tema, a gente chegou a ouvir de muitas pessoas: olha, acho melhor vocês não mexerem com isso, não, é muito burocrático, não vai ser fácil. E, de fato, não foi fácil, né? Mas foi uma construção diária. A cada encontro que a gente tinha, né, Rô, na faculdade, o que a gente vai apresentar hoje para a Rô? A gente conseguiu construir isso, a gente conseguiu achar esse personagem, esse entrevistado que consegue enriquecer o trabalho. A gente viu diversos rostos aí de pessoas muito importantes, né, que a gente tinha um pouquinho de medo, mas foram tão necessários para a gente criar realmente esse material que traz uma abordagem mesmo atemporal, que a gente viveu lá em 2014, naquela rebelião da PEC, a Penitenciária Estadual de Cascavel, é algo que é registrado, né? Não aqui em Cascavel mais, mas é um tema atual quando a gente trata do sistema penitenciário brasileiro. Lógico, a gente deu ênfase aqui na nossa região, né? Mas é um tema que, com certeza, ele é relevante. Acho que ele tem um pequeno delay aqui. Peraí, gente. Vamos ver se meu som agora deu certo. Tá dando microfone ainda ou tá bom? Tá perfeito agora. Tá bom. Tá bom agora? Tá. Que antes estava um barulho ensurdecedor, eu acho, para todo mundo, Sim. né? Não sei o que aconteceu. Eu acho que o que acontece, gente, não sei se vocês estão acompanhando pelo Facebook também. Se tá com o Facebook aberto, daí dá uma microfonia com aquilo que a gente está usando aqui no Meet. Tá, eu fechei aqui, eu tô só com a gente no Meet. Isso, é melhor assim, que daí não dá essa interferência de áudio. Que daí ele também dá um delay, né, Cris? Isso, daí você tá falando o A tá lá atrás e o Té tá saindo aqui. É bem isso, é bem isso. Eu gostaria, na verdade, assim, né, também de comentar, né, a Amanda e o Daniel falaram isso também, que a questão da própria construção, né, do roteiro, que eu acho que é super importante, né, porque quando foi feito a discussão inicial, né, quando vocês chegaram com a ideia e começou a se construir, e eu vejo assim, vocês falam assim, a gente era só acadêmicos, né? Não, vocês são jornalistas e vocês sempre foram. Isso está dentro do coração de vocês e assim, jornalista, a gente ensina um pouquinho dentro da faculdade, mas assim, o feeling do jornalista, isso não é coisa que se ensina, isso se tem ou não se tem. E vocês sempre tiveram isso, assim, e demonstraram isso com muita personalidade, né? Eu acredito que a insegurança inicial de se fazer um trabalho com uma responsabilidade tão grande como essa, né, que é esse tema, na verdade, né, assim, não é um tema soft, vamos dizer assim, né,
é um tema realmente desafiador, né? E eu acredito, assim, e vocês começaram a falar um pouquinho sobre isso, sobre a questão dos personagens, né, que foram surgindo, né, e, enfim, quando vocês pensaram no DOC inicialmente, vocês pensaram quem exatamente vocês queriam conversar dentro das penitenciárias? Quando vocês pensaram para discutir a questão da lei de execução penal, né? Como que foi essa amarração? E daí, nesse sentido, assim, eu fico assim, eu tremo para falar, porque para mim ver o Joma falando ali no DOC foi, assim, um momento que me embargou, assim, porque não deixa de ser uma homenagem para ele, porque ele é um dos intelectuais mais incríveis que eu conheci, uma das pessoas mais incríveis e defensora dos direitos humanos. Um cara que defendia os direitos humanos e que defendia a possibilidade das pessoas serem alguém nessa sociedade, de sair, né, do sistema prisional e ter direito a recomeçar. Então, é prazeroso poder escutá-lo, é maravilhoso poder escutá-lo, né, e por meio desse DOC, uma pessoa que contribuiu, né, para esse documentário, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses personagens, sobre essas pessoas que falaram no documentário. A princípio, como a gente também queria abordar trazer essa curiosidade, né, para as pessoas se interessarem pelo tema, quando a gente fala em presídio, automaticamente a gente pensa em preso, em detento, né, a pessoa que está cumprindo a pena. Então, a gente queria trazer, sim, esses depoimentos, mas um detalhe, assim, que é importante a gente frisar, é que a gente não tratou do delito de nenhuma pessoa, né? A gente queria mostrar que eram seres humanos que estavam lá cumprindo a pena que deveria ser cumprida, mas os personagens, né, os entrevistados, deviam ir além. Então, a gente foi criando mesmo esse campo, né, uma pessoa que poderia contribuir para explicar, por exemplo, como o sociólogo, por que uma pessoa ela pode chegar nesse caminho, né, quais são os fatores que vão ajudar não, né, mas que vão, de repente, fazer com que ela chegue nesse caminho de cometer um crime, um delito, enfim, que é uma questão social, né? E aí tem essa discussão muito importante. Mas por que vocês não aplicam esse dinheiro do presídio em uma escola, ou dá para uma mãe, para ela colocar uma criança na universidade? Mas não é tão simples assim, né? Se fosse tão simples, a gente não teria a situação atual que nós temos. E aí a gente foi construindo isso pouco a pouco mesmo, né? Trazendo outro personagem, a Rô que ajudou demais. E aí quando a gente fala do Joma, a gente sempre diz, né, que a gente chegou os dois ali, acuadinhos na frente dele, e aí ele veio com aquele estrondo de conteúdo para cima da gente, a gente um pouco confusa ainda, né, para tentar filtrar tudo aquilo que ele falou, mas também foi essencial para a montagem do nosso trabalho, né, para mostrar todas as partes realmente para montar esse material. Então, eu fiquei muito emocionada e arrepiada na hora, todas as vezes que ele apareceu, porque o peso da fala dele realmente é muito grande, né? Muito grande. Uhum. E a gente começou primeiro com essas fontes oficiais para entender o lado deles, e depois que a gente ia a campo e passava o dia com os penitenciários, a gente comer da comida deles, e a gente entrevistou tantas pessoas, eles se sentiam tão felizes por a gente estar ali escutando eles, né, Amanda? Tipo, dar presente ou indicar alguém para dar entrevista. Dá para fazer mais 3 documentários com todas as falas que a gente tem, e vai ser os 3 vão ser totalmente diferentes, porque são tantas visões deles, e que a gente entendendo a bagagem deles, né, social, porque o etiquetado, eles são etiquetados por quê? Tanto pelo próprio direito penal, que em vez de dar os caminhos, né, para ensinar isso, educar e aplicar para que ele volte de novo, não ressocializar, porque não é você voltar para o ambiente que você estava antes, mas você reinserir ele de novo numa sociedade totalmente reformado. Que vem ao encontro, né, do que o sociólogo falou.
a gente não pensa na sociedade em que esse indivíduo vai voltar, né? Será que a gente está preparado aqui para receber essa pessoa? Então, a partir do momento que a gente entra num julgamento, né, quando essa pessoa tem uma ficha positiva, e ela vai procurar emprego, por exemplo, a probabilidade dela receber um não é muito grande. E aí, quando ela se depara com uma sociedade que julga, né, que tem esse preconceito, aí o crime, né, se torna mesmo um vício, né, um ciclo vicioso, porque a pessoa ela não tem saída quando ela não tem amparo. E eu acho que essas falas também chamam a atenção. Porque a gente vê o indivíduo, né? Mas como ele fala, que nem todo... Porque qual que é a característica do penitenciário, né? Pra gente, é o jovem do sexo masculino de 18 a 29 anos, preto e pobre. Mas como ele fala, só porque a pessoa é preta e pobre, ela vai ser bandida, é porque a pessoa etiqueta o ambiente que a pessoa vive, não o indivíduo, como deveria ser. Então tem toda essa questão que a gente não vai sair disso tão cedo, porque é construção social e demora. Temos muito que avançar ainda, né? O que eu queria perguntar para vocês, assim, né? Claro, a gente vai pensar, né, assim, esse documentário, 3 anos? 3 anos? Quase 4 agora. Quase 4 já, né? Exatamente. O que mudou na visão de vocês antes da produção do documentário, durante a produção do documentário, quais foram as situações, porque assim, né, a gente percebe e a gente sabe que, olhando, né, o documentário também, vocês tiveram a oportunidade de estar dentro de uma penitenciária. Qual é a sensação? Porque assim, né, normalmente, né, você, no senso comum, né, assim, é óbvio que você sente medo, você pensa assim, né, onde eu estou me colocando, né? E de que forma que vocês encararam esse próprio processo de metamorfose de vocês, enquanto jornalistas, no olhar de vocês sobre o que é essa metamorfose da criminalidade, né? O que essas pessoas, esses seres humanos, né? A pessoa nasce ruim, ela se torna ruim, ela tem chance de mudar, ela tem chance de se ressocializar. Até vou pegar um comentário, né, de um colega que postou ali o comentário, né, dizendo que bandido bom é bandido ressocializado, né, porque existe, né, o ditado, né, bandido bom é bandido morto. Então, eu queria, né, que vocês comentassem um pouco sobre isso também. Acho que para mim pegou muito na questão da simetria social que tem, né, a desigualdade social, e você viver aquilo, escutar as histórias deles, tipo, te transforma, e para ver como a gente tem tanto privilégio, né, que a gente não entende. Então, acho que a partir do documentário a gente passa a observar muito mais o ambiente, cada fala das pessoas, e você entender o porquê que aquela pessoa pensa daquele jeito. Claro que vem da educação familiar, mas vem de toda a bagagem cultural, vem da bagagem histórico-social da pessoa, e aprender a ter também paciência, né, de entender, e às vezes saber que aquela pessoa nem pensa daquele jeito, mas ela só reproduz o que ela ouve. Então, nesse sentido, foi o que mais tocou para mim, que foi essa metamorfose que eu passei, de entender mais o ser humano e ter paciência com o ser humano e tudo isso. Eu acho que é sair da bolha, né, Dani? A gente sair um pouquinho e olhar para o lado para ver que as pessoas têm caminhos diferentes, né? Têm oportunidades diferentes, e geralmente a gente só julga lá na frente, quando a pessoa ela já tomou alguma ação, quando ela já está numa situação muito grave, tem muita gente, né, para apontar o dedo, e aí vem muito nisso, né, de bandido bom é bandido morto. E a gente, quanto jornalista, como mídia, né, como imprensa, eu acho que é uma responsabilidade muito grande nossa também, sabe? De parar esse tipo de fala. Porque se a gente pegar, né, programas mais sensacionalistas, esse tipo de frase acaba predominando muito. E aí a gente nunca sabe quem é que está do outro lado, quem que está consumindo a informação, né? E é muito fácil levar uma galera, assim,
com esse pensamento negativo. E é por isso que a gente quis mostrar todos os lados. Perceba que a gente trouxe a PEC, que é a Penitenciária Estadual de Cascavel, que as pessoas pensam que há presos com um perfil mais agressivo. A gente trouxe a PIC, que é a Penitenciária Industrial de Cascavel, onde o preso tem a oportunidade de trabalhar, de estudar, e a gente trouxe a APAC, que é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, que tem um formato totalmente diferente. Ah, mas cada local desse tem um preso com um perfil diferente? Cada preso, em determinado lugar, é tratado de uma forma. Se você conhece uma pessoa que te trata bem, muito provavelmente vai ser recíproco, você vai tratá-la bem também. Agora, se uma pessoa te ataca o tempo todo, é comum do ser humano também querer se defender. Então, a gente também quis trazer todos esses pontos para a gente parar de ficar reproduzindo frases prontas, né, como essa, de que bandido bom é bandido morto. Por que o bandido tem que morrer? Se é uma pessoa, né, a gente não está tratando de crime, porque quando a gente fala disso, acaba sendo uma frase muito pesada, né, que a pessoa, a gente ouviu muito quando a gente estava produzindo esse material, mas e se fosse com a sua família, né, fosse nesse sentido. Mas é por isso que a gente quis se desamarrar mesmo do crime que essas pessoas cometeram, dos delitos que essas pessoas cometeram, justamente, né, para trazer mesmo a realidade de todos eles. Tanto que o documentário já começa com uma frase impactante, tipo, o cara gritando, alimentação azeda. O que passa na cabeça dele para ele ter essa revolta? Entendeu? O que ele vive lá que ninguém nunca vai saber, que é como se fosse um método de humilhação física, moral, que eles passam a não ser tratados mais como seres humanos, mas apenas como números. E daí, como isso afeta o psicológico, de ele, às vezes o preso não vai dormir numa cama, nem pode dormir no chão, pode dormir pendurado numa rede ou agarrado numa cela, porque onde cabe 15 presos, eles colocam 108, 106, 120. E não só com eles, né? Eu acho que afeta a família também, né? A gente não pensa que essas pessoas também têm famílias e que acabam compartilhando, né? Desse mesmo sentimento, dessa mesma situação. Pode falar, Dani. E a falha do sistema carcerário, né? Porque no modelo estadual, que é o tradicional, que a gente nem pôde entrar para entrevistar nem fazer as filmagens a gente mesmo, pelo local insalubre, que não queriam que a gente soubesse a verdadeira realidade que eles passam lá. E, tipo, se eles não têm o que fazer, vivem no ócio apenas, são geralmente isso que eles vão... Claro que eles vão voltar. Tanto que 1 a cada 4 presos dentro dessas prisões, eles voltam a cometer crimes novamente, porque eles não têm mais estrutura, não tem mais outra visão de mundo e acham que pode tudo, como se fosse uma síndrome de super-herói, sabe, que já passou por tanta coisa que nada mais abala ele. E depois, quando a gente vai entrevistar o pessoal da PAC, da PIC, eles falam que tipo, eles tratam a gente como gente, dão atenção, não são grosseiros com a gente, que não tratam a gente só no empurrão, como o cara falou, né? Um dos carcerários lá. O agente, Então, tipo, a gente vê como a mudança, você tratar alguém mais humanamente, dando o direito básico do ser humano para a pessoa, claro que ela vai se sentir importante e vai pensar naquilo que ela fez, não vai querer voltar. É isso. Vou fazer uma pergunta para vocês, aproveitando o gancho ali que a Rô falou sobre a ressocialização, né? Basicamente, se a gente for analisar friamente assim, o documentário que vocês elaboraram, fala também dessas multiplicidades que essa parte da penalização pode assumir no contexto prisional, né? Nesses três exemplos que vocês trouxeram no documentário, né? E aí eu tenho uma pergunta mais técnica e eu tenho uma observação assim mais social para fazer. A pergunta técnica seria o seguinte:
Quanto tempo, assim, mais ou menos, vocês demoraram para concluir toda essa empreitada do documentário, né, desde a organização, do roteiro que vocês iam seguir até o produto final? E tem uma fala de um detento que me chamou muito a atenção, acho que é Diogo o nome dele, que ele diz assim: se os homens, ou as mulheres também, cometem crimes, eles devem ser sentenciados, eles devem cumprir a pena referente ao crime que eles cometeram. Contudo, esse crime ele tem que ser punido com dignidade, tem que ser cumprido a pena com dignidade. E aí o dignidade ele é um conceito muito caro quando a gente fala em direitos humanos, né? Isso que quando a ressocialização, no caso, não compete apenas ao preso, ao bandido, no caso, né? Cabe à sociedade também. A sociedade ela tem que fazer essa autorreflexão e compreender que ela não está tratando com uma coisa, com um bicho, com uma coisa à margem da sociedade. Muito pelo contrário, está tratando com um ser humano, com seus direitos, né, com seus deveres, apesar do crime que cometeu. Isso é uma função humana, uma característica humana que não muda, independente de se cometer um crime ou não, né? Então essa ressocialização também compete à sociedade de compreender esse bandido, que eu não gosto muito dessa palavra, porque, né, é mais um estigma do que um conceito. Então a gente tem que analisar também essa parte. Esse documentário ele pega muito forte nisso, muito forte, muito importante para quem aí está assistindo, inclusive ele pela fanpage da Cultura, que compreenda que isso não é apenas um passar de mão, colocar panos quentes na criminalidade. Não é isso, eu acredito que seja o significado desse documentário. É mais uma reflexão, instigar a sociedade a trazer à tona os seus próprios conceitos de punição, de penalidade, né? Nós já estamos aí há séculos do Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, não tem mais validade, né? A gente tem que falar aí de questão de compreensão. Nós temos pré-conceitos, precisamos deles, mas nós temos a capacidade e a necessidade, enquanto seres humanos racionais que nós somos, de solapar eles, e acima deles, né? Isso, afinal de contas, evolução é isso, né? Então, joga essa bola quente, essa batata quente na mão de vocês, para vocês falarem um pouco sobre isso também. Então, a gente começa falando sobre o tempo de produção, né? Bom, como foi um trabalho que a gente fez de trabalho de conclusão de curso, né? O tempo era curto. E aí a gente tinha um tempo para fazer a parte teórica do trabalho e depois começar mesmo a parte prática, né? De gravação. A parte teórica foi mais rápida, né, Dani, na verdade, ou mais fácil, entre aspas, de produzir do que a parte teórica, do que a parte prática, né? De a campo. Mesmo, gravada, exatamente. Porque era realmente mais burocrático, né, para a gente conseguir entrar nesses locais. Então, quando a gente mostra ali as imagens da PEC, por exemplo, toda a rebelião, na época eu trabalhava em uma emissora de Toledo, então essas imagens, eu consegui imagens de arquivo, né, porque a gente não conseguiu autorização para entrar na PEC, justamente pelo sistema mesmo, né, que o Dani chegou a citar anteriormente. Na PIC foi um modo mais fácil, sim, de gravar, justamente por esse perfil de ser uma penitenciária industrial. Então, outras pessoas também acabam visitando o local, é um local que também passa por estudo, né, por ser um modelo diferente, e na APAC, que foi um pouquinho mais complicado, porque nós não temos APAC aqui, né, na nossa região mesmo, na região oeste. Foz do Iguaçu também não tem, né, não tem Foz do Iguaçu, então, e na região oeste não tem. Então, nesse primeiro momento, a gente ia gravar na APAC de Pato Branco, que foi a primeira associação de proteção e assistência aos condenados implantada no estado do Paraná. Já estava tudo certo para a gente gravar, mas na semana que nós iríamos para lá, de Pato Branco, de Barracão. De Barracão, na semana que era para a gente ir para Barracão, a coordenadora, ela teve um problema e ela falou, olha, não vai dar para gravar. Aí a gente começou a procurar outro local que a gente pudesse, né, Dani? E que a gente conseguiu o contato da coordenadora de Pato Branco, foi tudo muito rápido também, lá nós gravamos
em um dia que estava chovendo muito. Chovendo bastante. E a gente estava muito preocupado de que forma que a gente ia gravar aquilo, né? Porque era um local pequeno também. A gente também se preocupava com a estética do material, né? Seria registrado. A gente tinha o equipamento do drone, que a gente sabe que enriquece também, né, o material. Mas, no fim das contas, a gente entendeu que o que importava mesmo era o conteúdo que a gente queria passar, sabe? E isso prevaleceu mais. Então, para eu não mentir, Dani, me ajuda aí. Quanto tempo que a gente demorou para gravar esse doc? Para a gente gravar e editar ele. A edição foi bem mais complicada também. Foi, a gente teve que decupar todas as sonoras, né? Teve entrevista aí que demorou 1 hora, para vocês terem noção de tanto conteúdo que foi, né? Então, sim. E juntar depois para casar, para formar um diálogo, como acontece bastante no documentário, como se um estivesse falando com o outro, né? Porque é um documentário que não tem off, né? Para quem está acompanhando a gente, off geralmente é quando tem um narrador. Linkando um entrevistado com o outro. E a gente quis deixar que só os depoimentos. Que o outro questionasse a fala do outro, para ter esse dinamismo mesmo, sabe? Mostrando todos os lados. Porque ficou nítido que um defendia uma coisa, o outro acabava defendendo outra, mas no fim... Aquele embate, né? Era o objetivo, né, Dani? Eu acho que a gente demorou 1 mês e meio para poder fazer tudo, né? Porque foi muito rápido, como a Amanda falou, a gente ia para Barracão na sexta-feira, na quinta noite que o juiz substituto disse que a gente não estava mais autorizado aí, então já teve desespero, a Amanda ligando para a Rocelane, desesperada, meu Deus, acabou tudo, não sei o que, não sei o que. E daí, 1 semana depois, a gente resolveu de novo, foi pesquisar, entrou em contato. A Rô me atendeu, ela estava de toalha, gente. Eu desesperada. A Rô, calma, vamos dar um jeito, calma. Os imprevistos, né? Assim, eu acho que é importante, né, contar um pouquinho sobre esse bastidor, sabe, Cris? Porque assim, pense, né? Na verdade, não é um VT de televisão, né? De 1 minuto e meio, né? 2 minutos, que dá muito trabalho também fazer, porque você tem que ter, né? O poder da concisão e da edição, ele exige demais do jornalista, né? Mas a questão da produção de um documentário que envolvia pontos essenciais para a reflexão da questão da ressocialização e também da própria problemática do sistema prisional, né? Esse doc, ele foi produzido em tempo recorde. E bom dizer e mencionar aqui que ele foi em primeiro lugar no Sangue Novo do jornalismo paranaense. Foi um documentário que foi premiado como um dos melhores, como o melhor documentário, né, que concorreu, produzido, né, em todas as universidades do Paraná que se inscreveram, né, no Prêmio Sangue Novo de Jornalismo, né, promovido pelo Sindicato dos Jornalistas do Paraná, né, que daí avaliado aí por jornalistas profissionais, professores da área, documentaristas que avaliaram, né, esse documentário. Por isso que a gente fica assim tão orgulhoso do trabalho que esses 2 jornalistas fizeram com tanta dedicação. Eu gostaria que eles respondessem aqui uma pergunta que veio no chat aqui, que é bem legal a gente, né, fazer essa interação aqui, que é aqui da Aline Kirsch. Na opinião dos documentaristas, jornalistas, em que sentido o conteúdo documental pode revelar elementos que muitas vezes passam despercebidos da linguagem convencional do jornalismo, uma vez que a profundidade do documentário traz uma sensação de maior profundidade nos assuntos abordados. Se possível, eu pergunto aos jornalistas autores, qual é a diferença do jornalismo diário, da Hard News lá e do documentário, né? O que vocês podem dizer sobre isso? Total, né? Total, porque, para começar, que esse tipo de material não é uma coisa que as pessoas vão ver na TV jamais, né? Não é um material que se vende. Então, não é um material que, talvez, para o senso comum, seja positivo. Então, jamais as pessoas vão ligar a TV e vão assistir um documentário como esse. Na nossa banca, tinham jornalistas, no dia, né, da nossa apresentação, tinham jornalistas locais, e todo mundo elogiou muito, mas não é um material que as pessoas vão ver por conta da linguagem, por conta do formato, por conta
dessa discussão mesmo, dessa complexidade quando se fala de um sistema penitenciário. É um assunto que as pessoas não querem se incomodar, as pessoas não querem pensar sobre isso. É muito mais fácil deixar que cada um resolva seu problema, que cada um pague a sua pena e terminou por ali, entendeu? Ninguém quer essa responsabilidade para si. Eu acho que tem até uma contradição, né, Amanda? Porque, assim, se a gente for olhar a questão dos níveis de audiência dos programas televisivos, policiais, né, existe uma audiência cativa e muito grande nesse sentido, né, de que a gente tem um público que consome violência, que consome esse noticiário policial. Eu me lembro que há bem pouco tempo atrás, quando eu também ainda trabalhava numa emissora de TV, e aconteceu um acidente gravíssimo ali na 277, né, houve vários carros, né, se chocaram e muitas pessoas morreram ali naquele acidente. E eu me lembro dos jornalistas também relatando que foram para cobrir, né, esse acidente, de muitas pessoas que paravam e que atrapalharam, inclusive o resgate das pessoas que estavam feridas no acidente, para filmar com o celular. Isso também aconteceu recentemente aqui na 467, né, aqui entre Toledo e Cascavel, também aconteceu dessa forma, das pessoas parando para filmar, né, o acidente. O primeiro instinto do filmar e do publicizar, né, uma tragédia e enfim. Então, assim, a gente vê que, na verdade, esse consumo excessivo, né, de noticiário policial, às vezes ele não necessariamente ele desperta a mesma reflexão que um doc como o de vocês. Eu acredito que a pergunta do nosso internauta tem mais ou menos esse sentido, né? No sentido que eu falei da gente não ver esse tipo de material, é nessa questão dessa discussão, né, pro documentário. Mas essa questão mesmo da violência é algo que, sim, que tem público para isso, que são, às vezes, programas mais policiais, né, programas também mais sensacionalistas. Isso sim, as pessoas gostam de notícias mais sangrentas, né, às vezes a gente vê isso ao meio-dia, na hora que as pessoas estão almoçando. Tem público para isso. Quando eu digo assim, que a pessoa não vai ver esse conteúdo na TV, é essa discussão mesmo que a gente trouxe para o documentário, né? Quando a gente fala de por que uma pessoa chegou nessa situação, por que ela foi presa, é mais nesse sentido que eu quis explicar, mas eu acho que porque quando falei de forma errada. Que a gente vê na TV, nesses programas sensacionalistas, as pessoas veem gente sendo presa, bandido sendo morto, e elas têm a falsa sensação de segurança, né? Porque aquilo está acontecendo. É o mesmo que acontece quando acham que a resolução para ter menos bandido na rua bandido não, né? É construir mais penitenciárias. É pela falsa sensação de segurança que a sociedade vai ter, acha que vai ter. Então, tipo, ao contrário do jornalismo convencional, né, que a gente vai lá com a nossa pauta, as perguntas, claro que a gente fazia isso, só que a gente se deixava levar tanto pelas histórias e é uma imersão tão grande na conversa que deixou tudo... Era um assunto pesado, mas que a gente também tentou deixar um pouco mais light, de certa forma, durante a edição, para não ser também tão agressivo. Mas a gente também, quando foi gravar, e a gente entrou tanto na PIC como na PAC, a gente já foi muito aberto, assim, sabe, para receber o conteúdo de lá e mais para ouvir aquelas pessoas do que para questionar. Tanto que os scripts, né, Dani, ficaram de lado, porque quando você para ouvir uma pessoa daquela, vai ser mais um roteiro, mesmo, né? E você vai vendo e você vai vendo que elas também têm essa necessidade, sabe, de contar a história delas. E isso é muito vivo dentro dessas pessoas que estão lá, sabe? E cabe a nós também ouvirmos um pouco mais de quem está precisando ser ouvido, dar voz para essas pessoas também. E não é romantizar essa situação não, tá, gente? Bom salientar. É real mesmo. Eu acredito, assim, sabe, Amanda, que eu até o Dani, pegando o gancho do Dani e passando para ti, né, assim, que o Dani falou assim da questão da leveza. De alguma forma, né, o DOC, ele tem uma mensagem de esperança, e eu digo mensagem de esperança no sentido de que
existem seres humanos por trás daquelas grades, né? Existem seres humanos por trás da estatística da criminalidade no nosso país, desses números que estão, né, dentro das penitenciárias. Então, eu acredito que essa questão de você pensar o DOC com uma linguagem que vai proporcionar reflexão, que vai proporcionar que tu olhe com um pouquinho mais de profundidade, um pouquinho mais de sensibilidade, né, para uma realidade tão delicada como é a gente discutir violência no nosso país, né? Porque a criminalidade, ela é a reverberação da violência, do processo de exclusão, do processo de preconceito, do processo de falta de acesso à educação, à saúde. A gente pode fazer um discurso gigante aqui para repetir o que a gente já escuta há muitos anos, né? E o DOC, nesse sentido, ele tem essa possibilidade de fazer com que as pessoas pensem um pouquinho sobre aquilo que, às vezes, elas olham meio no piloto automático, né? E essa é a grande qualidade do DOC produzido por vocês, né? Essa sensibilidade de mostrar essas histórias e também de se compreender enquanto jornalistas não filhos da pauta, como a gente também usa isso, né? Que a gente pauta, né, para o público comum, pauta é o roteiro que a gente, né, organiza quando a gente vai para uma entrevista, que é mais ou menos um esqueleto, mas isso não deve engessar a atuação e a interação do jornalista quando ele está ali de cara com a fonte, de cara com os personagens, né? Por isso que é o exercício da sensibilidade, de conseguir, né? Às vezes a melhor história está lá fora, às vezes nem está na pauta que a gente criou, né? E nisso vocês conseguiram traduzir para o documentário, na edição e no cuidado mesmo, né? Então, nesse sentido, é muito importante. A Secretaria da Cultura, ela quer justamente fazer isso. Ela quer, por meio do Cine na Web, provocar reflexão. Ela quer que a gente coloque questões para que as pessoas pensem. Entrou uma outra pergunta aqui também de um outro internauta que está acompanhando, que é, deixa eu colocar o óculos, Leison Silva, que colocou aqui, me chamou a atenção a frase, todo homem é maior que o seu erro. Vocês podem comentar sobre isso? Incrível. Sim. Essa frase, ela tem uma parede da APAC, né? Eu não sei se ele acompanhou todo o documentário, está acompanhando, mas eu já falei, né, que a APAC é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Então, lá, eles não falam qual o delito que eles cometeram. É proibido falar qual delito você cometeu, porque justamente a pessoa, é o ser humano, o indivíduo ali, né? Que está naquele convívio, né? Eles não chamam de detento, eles não chamam de preso, eles chamam de ressocializar. Recuperando? Recuperando. Isso, Chamam tá de certo. recuperando. E é desse modo. Então, é um local que, por exemplo, não tem policiais. Eles ficam com a própria chave da cela, cada um responsável por alguma coisa. Cuidando do outro, sabe? Um ajudando o outro para poder realmente cumprir o que é necessário. E eles têm muitas regras, né? Às vezes, quando a gente escuta ali e vê como é a PAC, mas não tem policial, mas como é que é essa organização? Eles querem estar ali na APAC porque eles sabem que é um modelo muito mais humano mesmo, né? O modo que eles são tratados, chamados pelo nome. Eles ali não precisam utilizar um uniforme, né? Eles utilizam a roupa deles mesmo, eles podem trabalhar, eles podem mandar dinheiro para a família, eles têm artesanato, eles têm a cantina onde eles podem comprar as coisas. Eles mesmos cozinham, né, para eles limpam a cela, limpam ali todo o espaço. Uma farmácia também, né? Com então, precisa, que é interessante também. É um modo mesmo de tornar isso mais humano. E esse também é o processo da reeducação, né, da pessoa saber que ela tem importância e que ela pode sair daquela situação que ela iniciou, né, que é capaz ela mudar, que ela pode mudar, mas ela precisa ter esse incentivo também. Nós todos, não é só somos assim, de precisar de incentivo para seguir em frente, em algum momento da vida, né? Não é só punir lá dentro, né? Como acontece no método convencional, que é só punição, humilhação, e daí não dá a estrutura para ele voltar para a sociedade. Então ele não sabe mais como viver. E é um dos problemas também do sistema carcerário brasileiro, né? Porque mais de 40% dos que estão
nas penitenciárias estaduais ainda não foram julgados e não tem nenhuma previsão de quando vão ser. E é nesse tempo que eles começam a entrar na escola do crime, né? Como dizem, que a cadeia é a escola do crime, porque é nesse momento que eles precisam de proteção, porque eles não sabem quanto tempo vão ficar lá dentro, e começam as alianças. Que a gente viu ali o exemplo do PCC, né? Que a pessoa ela acaba tendo que se aliar sem ter escolha, né? Ou ela faz parte desse sistema que acaba sendo muito mais organizado do que o sistema aqui fora, inclusive. Sim. Ou ela não tem escolha, né? E na rebelião que aconteceu em 2014, justamente essas pessoas que não eram aliadas foram as pessoas que foram feitas reféns, né? Inclusive detentos que foram mortos na rebelião. Sim, e a gente entrevistou um dos que estavam na fila também, né? Porque daí a gente perguntou a sensação que ele tinha. Ele falou que é uma mistura de tudo que ele já viveu, que veio sobre família, sobre infância na cabeça dele, e no fim, quando nada aconteceu com ele, quando conseguiram controlar mais o motim, ele não sabe como ele se sentiu. É como se estivesse nas nuvens e depois voltado. E a mesma fala que eles também reproduzem quando eles comparam a PEC com a PIC, né? Que lá era um ambiente difícil e que agora na PIC é como se eles estivessem no céu. Que eles reconhecem que erraram, que tem que pagar por aquilo, mas não precisa de tanta insalubridade, violência, né? Violência. Eles na verdade, assim, né, se a gente for olhar, eu acredito que o Dr. Joma falou, né, em um dos episódios, quando ele entrou, o promotor, o Dr. José Roberto, também falou um pouquinho sobre a questão do nascimento do PCC, né, enfim, né, dessas organizações criminosas dentro dos presídios, né, e que, na verdade, essas organizações criminosas, elas também vêm para preencher a ausência do Estado, porque quem participa dessas organizações criminosas, de alguma forma, também se sente amparado, chega a ser assim, estarrecedor falar isso, mas se sente amparado no sentido da sua garantia de direitos mínimos. Então, assim, né, eu lembro quando a gente discutiu essa questão, né, das rebeliões dentro do sistema prisional brasileiro, numa aula sobre jornalismo literário, que a gente foi ler uma reportagem, né, da Piauí, do absurdo, né, que essas pessoas, na verdade, não eram pessoas, eram animais que estavam dentro dessas jaulas, né, elas eram tratadas como animais, né, sem qualquer tipo de direito e de cuidado para que elas, algum dia, pudessem vir estar inseridas novamente na sociedade. Então, jogar as pessoas dentro de uma cela não é política de Estado, não é política de defesa dos direitos humanos. E, então, essas organizações criminosas, elas vêm nesse vazio que o Estado também deixa. E esse documentário, ele coloca essa reflexão também. Deixa várias perguntas no ar para a gente refletir. Mas a gente está chegando já no nosso horário limite. A Cris quer fazer mais alguma pergunta aí, Cris? Pergunta mesmo ali, tem a professora Cristiane Cono, ela perguntou ali, eu vou fazer a pergunta dela então. Ela perguntou o seguinte, esse trabalho, essa produção que vocês fizeram, tem mais a ver com jornalismo ou seria mais voltado para o cinema? Ou ainda ela pergunta se pode ser caracterizado como uma produção híbrida entre cinema e jornalismo. O documentário faz parte do jornalismo, né? É um dos modelos de comunicação e já entra no contexto do audiovisual, que é o cinema. Então é uma mescla dos dois, porque o jornalismo é essa questão social de contar histórias, de comunicar e saber comunicar com a linguagem não rebuscada ou também não tão informal, mas saber traduzir para que todas as pessoas que assistam aquilo entendam do que está sendo falado. E na questão do cinema entra pela questão, tipo,
tanto de edição, de a gente ter um roteiro para fazer, De né? contar a história, né? De contar a história que tem início, meio e fim. E não no sentido... O bom do documentário jornalístico é que é a visão que a gente quer passar também. Não tem que... Então, a gente pode escolher um lado, né, para defender. Quais as pautas, né, a gente quer levantar. E não ficar naquele meio... em cima do muro, como dizem, jornalismo parcial. Que todo jornalista tem que ser parcial, não pode dar opinião. Mas claro que pode, sim. No nosso documentário, a gente dá a nossa opinião e mostra sobre os direitos humanos, né? Porque, mostra principalmente, eu acho que direitos humanos não é... O direito humano não é comunismo. É o básico que todos nós precisamos ter, independente de privilégios. Cada um ali é cada um. Ótimo. Olha, eu fico muito, muito feliz e muito orgulhosa de vocês, e para nós da Secretaria da Cultura é maravilhoso abrir o Cine na Web, esse projeto novo que a Secretaria está desenvolvendo, com o objetivo de divulgar a produção do audiovisual na nossa região. A gente está iniciando agora essa primeira temporada com a exibição de documentários, né, de jornalistas, documentaristas aqui de Toledo e da região oeste, e na nossa segunda temporada a gente vai exibir também curtas, né, produzidos no Festival Curta Toledo, que vai voltar, né, a gente vai voltar a realizar o Curta Toledo. Então, o objetivo do Cine na Web, nesse momento de pandemia que a gente ainda vive, é também exibir conteúdo de qualidade para o internauta, para que as pessoas possam assistir das suas casas com segurança, né, conteúdo com muita qualidade para poder pensar na nossa sociedade, que essa pandemia tem que fazer a gente pensar a forma como a gente vive em sociedade, né? Então, eu queria agradecer profundamente por vocês terem aceitado o nosso convite, foi uma honra ter vocês abrindo o Cine na Web, né, Cris? Nós da Secretaria da Cultura, Priscila também que está ali nos bastidores, Carla, Gauchini, né, a nossa galera aí da Secretaria da Cultura. Obrigada a todos, obrigada a quem nos acompanhou até aqui, e dizer gratidão. Muito obrigada. A gente que agradece pela oportunidade de apresentar esse documentário tão importante, tão necessário, que as pessoas precisam conhecer, né? Precisa chegar cada vez mais nas pessoas, para que elas entendam um pouquinho e formem umas opiniões diferentes, tenham opiniões diferentes. E o bom é que hoje faz exatamente 3 anos que a gente recebeu a ligação de que o nosso documentário foi aprovado, classificado para o Prêmio de Jornalismo. Uhum. Então, são duas datas, 10 de abril ao nosso... Então, também, para finalizar, Rô, te agradeço muito pelo convite. Cris, obrigada também, todo mundo da Secretaria de Cultura. Eu vejo que é um trabalho muito importante isso que vocês estão fazendo, principalmente nesse período de pandemia, né? Como é importante fomentar mesmo esse tipo de trabalho local, porque a gente tem muita gente boa aqui na nossa terrinha, né? Então, esses trabalhos, eles precisam ser mostrados. E falando sobre etiquetados, a gente sempre diz, né, que etiquetados talvez ele não tenha sido criado para trazer tantas respostas, mas para trazer ainda mais questionamentos. Porque a partir do momento que você cria questionamentos, você cria discussão, você abre a roda para que outras pessoas possam falar, né, possam dialogar, e eu acho que é o caminho para a educação. É assim, você conseguir ouvir o outro, também ser escutado para que a gente possa seguir à frente e desenvolver cada vez mais. Então, obrigada a vocês. Dani, obrigada, meu parceiro. Orgulho de ter criado esse bebezinho, né? Bebezinho de 3 anos. Obrigada a todo mundo. Eu preciso, só para terminar, né, porque a gente falou sobre a criação desse documentário, agradecer a todas as pessoas que se envolveram. Também agradecer ao Júlio e ao Paulino, que ajudaram a gente a criar, formar, editar todo esse material, e aos nossos entrevistados também, que sem eles, etiquetados não seria nada, né? E obrigado também para quem acompanhou a gente até aqui agora. Obrigada. Valeu. Beijo. Tchau, tchau.